boa noite. Iniciando aqui essa live, talvez falamos assim de coisas reais, fatos, profecia, Bíblia. Hoje quero contar fatos reais. Acontecido, essa é uma história de assombração. Talvez você vê aí, é muito fácil, você vê novela por aí, pelos canais, até um seriado bíblico. Os caras beijando as mulheres, os homens conversando com as mulheres. Mas pode saber que aquele lá é todo texto furado. Na antiguidade, segundo a conta, o meu avô, os meus avós. E tanto é que na história da Bíblia, se for puxar na Bíblia, você vai ver lá, quando Jacó casou com a mulher, só na hora que falaram que quem tinha que ser casado era a mais velha. E lá aparece no filme, ele conversando com uma, com outra, mas tudo história. Na verdade, que as mulheres, além de elas ter que andar com aquela burca, ninguém ia ver ela, só ia ver no dia do casamento. O cara ia lá, acertava o casamento com a moça. Essa história que eu vou contar é mais ou menos uns 150 anos atrás. Volte ao tempo. Sem energia elétrica, não tinha sido inventado ainda, não tinha inventado carro, nem motores. Os utensílios do lar, nada, como ventilador, ferro era brasa, nem liquidificador, nem geladeira, mas não tinha nada, não tinha energia, não tinha nada, são os equipamentos elétricos. Tudo e qualquer equipamento era manual. Isso é há 150 anos atrás. Essa história que eu estou contando é de um tio meu que ele chama Lívio. Tio Lívio. Tio Lívio. Era irmão do meu avô, irmão mais velho do meu avô. Hoje meu pai tem 100 anos, tá? O pai dele, se tivesse vivo hoje, ia ter o quê? 140, 150 anos, por aí. E esse tio meu era o mais velho, então eu creio 150 anos atrás. Nada de modernização. Aquele sertão, inclusive no sertão paranaense, lá quando nós falamos sertão paranaense, é aonde quer, que é deserto? Deserto não é como diz em outros estados, é onde que é terra ermo. Então, lá no sertão, no nosso estado era conhecido onde era mato. Lá era deserto, lá era tudo ermo. Era tudo deserto, porque era tudo mata. Era tudo mata virgem, floresta, com bicho. Era aquelas estradinhas pelo meio das estradas. Naquela época ainda não tinha caminhão, o transporte tudo era no lombo de burro ou de carro de boi. Quando morria alguém, tinha aqueles cemitérios. Não precisava fazer nada. Morreu, fazia o caixão e ia enterrar o cara. Não tinha caixão naquela época ainda. Naquela época ainda não tinha saído o caixão, era rede. O cara morria, jogava o cara, colocava o cara numa rede e levava até o sepultamento. E todos aqueles trechos que os caras iam passar em mata à noite, sempre aparecia assombração. E esse tio meu, tio Lívio, ele vindo à noite, ele sabia que ali era assombrado. Ele viu lá de longe, ele já viu, chegou lá, estava lá, aquela rede ficava assim no meio do caminho. Bem no meio do caminho, balançando. O cavalo, quando via aquilo, o cavalo estica as orelhas e trava. E ele espora no cavalo. Deu um tiro na rede, pá, o cara, a rede sumiu. E ele continua andando.
Ele continuou andando. Quando foi mais para frente, o pior aconteceu. Ele viu que o cavalo galopeava, mas o cavalo, quando ele olhava, o cavalo estava voltando para trás. O cavalo andando e voltando para trás. Nisso ele olha para trás. Segundo o relato deles, não era um fantasma, mas sim conhecido como Saci Pererê. Esse cara era temido. Ele não tinha medo de gente, não tinha medo de assombração, muito menos. Os caras tinham uns reios traçados, ali ele deu uma viravolta naquele reio e deu uma de cheio no lombo, que pegou de cheio no lombo do Saci. Que ele disse que chegou a sair lavareda de fogo. O Saci largou e o cavalo disparou. Ele foi chegar na casa. Quando ele caiu, chegou na casa, disse que quando você visse uma luz, você desmaiava. Ele chegou até na casa. A hora que ele chegou na casa, que a turma viu, escutaram aquele barulho de cavalo tão desesperado, que abriram a porta com os lampiões. Ele viu a claridade e ele caiu. A turma sabia que ele não estava morto, porque estava respirando. Só no outro dia, cedo, que ele foi relatar tudo os acontecido. Só no dia cedo que ele falou tudo o que aconteceu. Então, essa é uma história. Se você acreditar, acredita, mas essa história é real. Contado pelo meu tio Lívio. Tio Lívio. Isso é muito, irmão do meu avô. Então, eu creio que essa história é de uns 100, como meu pai tem 100 anos, uma história de 150 anos atrás. Nessa época, não tinha sido inventado nada. A modernidade, nada. E naquele sertão paranaense, era só escuridão, com aqueles lampiõezinhos. Essa é mais uma história, vai escrevendo no meu canal. Se gostou dessas histórias de assombração, vai deixando o seu joinha, que eu vou estar contando mais história. Fica tudo na paz, não sei que hora que vão ver isso, se é hoje ou amanhã, mas fica na paz, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Vão inscrever no meu canal e deixe o seu joinha, ok? Isso é mais uma história, lenda urbana. Uma história contada pelo meu pai, ok?